Olá, telespectador da TV da Transparência, seja bem-vindo ao segundo bloco de notícias da manhã desta quinta-feira, dia 20 de junho, em que você acompanha os principais destaques dos poderes legislativo e judiciário. Bom, nós começamos com as atualizações do Senado, em que temos que os representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, realizaram audiência pública na Comissão de Agricultura nesta quarta-feira, de ontem, os resultados dos assentamentos promovidos pela entidade, que apesar dos recursos limitados, o que consideram essencial para reduzir os conflitos no campo. Representantes do setor rural, porém, cobraram providências contra as invasões de terra que associaram a atuação de movimentos sociais. A audiência atendeu a requerimento do senador Alan Rick, do União, que presidiu o debate. Em sua justificativa, o parlamentar alerta para o expressivo aumento das invasões ilegais de terras verificado em 2023 e cobra a discussão de soluções para impedir ocupações irregulares. Na abertura de discussão, o presidente do INCA, senador César Aldrich, ressaltou o desafio do atual governo de retomar os projetos do Ministério de Desenvolvimento Agrário, o MDA, incluindo a reorganização e o reforço orçamentário do INCRA. Ele ressaltou que a propriedade fundiária no Brasil continua sendo muito concentrada, o que requer um sistema muito avançado de gestão de conflitos. Segundo o presidente do INCRA, mesmo com baixo orçamento e funcionários desmotivados, no ano passado a autarquia assentou 50,9 mil famílias, sendo que 24 mil foram regularizadas. Maíra Corace Diniz, defensora pública e diretora da Câmara de Conciliação Agrária do INCRA, exibiu estatísticas do Sistema de Controle de Tensões e Conflitos Agrários que mostram que, em 2020 e 2021, o aumento expressivo de registros classificados como de tensões e conflitos, em seguida, os índices caíram em 2022 e 2023. Ela atribuiu o aumento naquele período às consequências da pandemia de Covid-19 e à paralisação da política de reforma agrária. Ela afirma o seguinte, abre aspas, o que importa na diminuição dos conflitos é dar uma resposta às famílias vulneráveis que estão sem moradia e sem capacidade de produção, fecha aspas. No mesmo sentido, o secretário de Governança Fundiária do MDA, Moisés Savian, citou relatório do Tribunal de Contas da União, elaborado em 2022, que apontava a gestão no setor fundiário como de alto risco para a administração pública. Ele explicou a política de governança fundiária do atual governo, que considera tratar de um ativo estratégico do Brasil e defendeu o programa oficial do crédito fundiário. O diretor de Governança Fundiária do INCRA, João Pedro Gonçalves da Costa, ressaltou que o Instituto enfrentou uma situação desconfortável em governos anteriores, mas defendeu o esforço dos servidores e os resultados dos projetos de assentamento. Ele fala o seguinte, temos um compromisso com a transparência, com a reforma agrária, com a democracia e de fazer aquilo que as regras brasileiras garantem. Outro destaque é que, após o pedido do governo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou a votação de 2 projetos que buscam equilibrar as relações entre os pagadores de tributos e o fisco. Ambos estavam na pauta da sessão desta quarta-feira, dia 19. Segundo Pacheco, os projetos 125 de 2022, que institui o Código de Defesa do Contribuinte, e o PLP 124, também de 2022, que muda as regras da atuação do fisco, retornarão à pauta oportunamente. O presidente do Senado informou que quer ouvir os líderes em reunião agendada para hoje sobre a nova data de votação das propostas. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que os temas são complexos e pediu mais tempo para análise do texto. O relator das propostas, senador Efraim Filho, do União, reconheceu que, principalmente para o Código de Defesa do Contribuinte, há uma série de sugestões de emendas no plenário, mas reforçou que os temas estão maduros. E ele fala o seguinte, esses temas tramitaram por mais de 6 meses em comissão especial. Foram 5 audiências públicas com a participação do segmento interessado, com juristas e especialistas. São temas que tiveram sua análise esgotada dentro dessa comissão especial, é o que fala o senador Efraim Filho. O PLP 125 de 2022 premia o bom pagador enquanto pune o chamado devedor contumaz, como empresários que usam a inadimplência como estratégia de negócio. O texto traz normas gerais sobre os direitos, garantias e deveres dos cidadãos na relação com a Receita Federal e com os demais órgãos de administração tributária de todos os entes federativos. O objetivo central é coibir abusos por parte do fisco. Uma das principais novidades do PLP 124 é a imposição de limite para as multas
multas de 75% do tributo devido. O texto também uniformiza o processo administrativo fiscal, trazendo regras gerais sobre a cobrança e o pagamento de tributos, tanto para a União quanto para os estados e municípios, além de estimular o uso de mediação e arbitragem como instrumento de prevenção de conflitos. São esses os destaques do Senado. O que é que nós temos na Câmara dos Deputados, Lorena? Olá, Analice, olá, telespectador do nosso segundo bloco de notícias. Bom, sobre a Câmara dos Deputados, nós temos que o projeto de lei 1306 de 2024 concede aos estudantes que pagaram em dia as parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, até 30 de junho de 2023, os mesmos descontos previstos em lei para aqueles com dívidas atrasadas. O texto altera a lei que regulamenta o fundo, a Lei 10.260 de 2001, e a que prevê os descontos, a Lei 14.375 de 2022. De acordo com a lei atual, estudantes que até o 30 de junho de 2023 estavam com débitos vencidos há mais de um ano têm direito a descontos de até 77% do valor consolidado da dívida, podendo chegar a 99% do saldo devedor para estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, ou que tenham recebido auxílio emergencial. A autora do projeto, deputada Daiane Bittencourt, do União, afirma que a alteração garante justiça social e igualdade de oportunidades aos estudantes que, abre aspas, demonstraram comprometimento em honrar suas dívidas educacionais, independentemente das adversidades financeiras enfrentadas, fecha aspas. A deputada reclama que a lei concedeu benefícios apenas para os estudantes com dívidas em atraso, desconsiderando aqueles que cumpriram regularmente com suas obrigações. Ela também argumentou, abre aspas, isso gerou uma verdadeira injustiça, pois premiou o mal pagador em detrimento do bom pagador, desconsiderando os esforços e compromissos assumidos pelos estudantes adimplentes, fecha aspas. Segundo o projeto, caberá ao governo federal estimar o quanto deixará de arrecadar com os descontos previstos e incluir no orçamento da União os recursos necessários à concessão dos benefícios aos estudantes. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Educação, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o projeto também precisa ser aprovado pelo Senado. E outra atualização sobre a Câmara é que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a defender durante o debate que aconteceu na quarta-feira, dia 19, na Câmara dos Deputados, a importação de arroz após chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. A medida é questionada por parlamentares. O Rio Grande do Sul responde por cerca de 70% da produção nacional de arroz. Como as chuvas e enchentes afetaram as lavouras, os estoques locais e a logística de distribuição, o governo federal decidiu facilitar a importação desse produto. Carlos Fávaro questionou, abre aspas, ao tentarmos comprar 100 mil toneladas diante das dificuldades de logística do Rio Grande do Sul, o valor dava para apenas 70 mil toneladas. Se não foi ataque especulativo, o que foi? O que o governo deveria fazer? Ele também afirmou, não se trata de afrontar os produtores. O preço do arroz subiu 30%, 40% diante da tragédia. É preciso ter um estoque necessário para situações de dificuldade para vender em momentos de especulação. O ministro compareceu à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na quarta-feira, a pedido do presidente do colegiado, o deputado Evair Vieira de Melo, do PP, e outros 5 parlamentares. Em defesa da importação de arroz, Carlos Fávaro lembrou ainda que em 2020, diante de uma alta de arroz no Brasil, o governo Bolsonaro baixou as tarifas de importação. Assim, 400 mil toneladas ingressaram no país e os preços caíram. Agora, além de baixar as tarifas, o governo Lula anunciou a importação de até 1 milhão de toneladas. Na semana passada, porém, foi cancelada a compra de 263,3 mil toneladas sob a justificativa de que as 4 empresas vencedoras não comprovaram capacidade técnica. Novo leilão deverá ocorrer sob outras regras. Na terça-feira, dia 18, a Comissão de Agricultura aprovou o envio de representação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ligado ao Ministério da Justiça, pedindo a investigação de suspeitas de cartel naquele leilão cancelado. O deputado Marcos Pollon, do PL, um dos que sugeriram o debate, criticou as declarações de Carlos Fávaro. Ele afirmou, abre aspas, esse 1 milhão de toneladas deverá desestimular o produtor do Rio Grande do Sul no momento em que está mais fragilizado, fecha aspas. Já o deputado Afonso Ram, do PP também, que também pediu a audiência pública, cobrou mais apoio aos produtores do Rio Grande do Sul. Ele disse, ministro, nos ajude, suspenda esses leilões e retome o trabalho de recuperação do agro. E, completando, ele afirmou, abre aspas, o aumento no preço ao produtor de arroz foi de 11% a 15%, não foi de 30%.
Se alguém bota a margem alta lá no supermercado, se está especulando com preços, isso é outra coisa. Precisa de fiscalização, foi o que completou o deputado. Essas são as atualizações que nós temos sobre a Câmara, Analice, e o que a gente tem sobre o STF. Bom, Lorena, no destaque do Supremo, nós temos que o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, assinou nesta quarta-feira acordos com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e com a Uber Brasil para implementar e desenvolver os programas Antes que Aconteça e Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Segundo o ministro, a iniciativa visa enfrentar um dos mais graves problemas do Brasil, não só com a lei, mas também com medidas concretas e efetivas contra as agressões cotidianas. Segundo o ministro, ele disse que homem que bate em mulher é covarde, para quem é urgente a mudança da cultura machista de violência contra mulheres e meninas. O vice-presidente, ministro Edson Fachin, também participou da solenidade. O protocolo de intenções entre o CNJ e o Ministério da Justiça e Segurança Pública visa fortalecer o cumprimento da Lei Maria da Penha e desenvolver o programa Antes que Aconteça, que propõe uma rede de apoio às vítimas de violência doméstica. Presente na solenidade, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que a iniciativa simboliza a união e a harmonia entre os três poderes, na medida em que o programa nasceu de uma iniciativa da senadora Daniela Ribeiro, do PSD, e da deputada federal Soraya Santos, do PL. Foi apoiado pelo CNJ e agora contará com recursos federais. Segundo Lewandowski, o ministro da Justiça destinará verbas para colocar o programa em prática, sendo 130 bilhões de reais provenientes de emendas parlamentares, além de recursos do Fundo de Segurança Pública. Com a Uber Brasil, foi assinado um acordo de cooperação que prevê uma parceria para fomentar o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A ideia é que mulheres em situação de vulnerabilidade sejam orientadas a fazer um X vermelho na palma da mão para avisar o perigo. O programa foi lançado pela juíza Renata Gil quando preside a Associação de Magistrados Brasileiros e foi incorporado pelo CNJ quando Gil passou a integrá-lo como conselheira. A proposta já conta com 15 mil estabelecimentos parceiros, entre farmácias, prefeituras e órgãos do judiciário, que são capacitados para identificar que o X vermelho significa que a mulher está na iminência de sofrer violência e, por isso, a Polícia Militar deve ser acionada. Presente à solenidade de assinatura dos acordos, Silvia Pena, diretora da Uber Brasil, afirmou que a empresa será comprometida com o combate à violência de gênero. Esse foi o destaque no STF. O que é que nós temos na Justiça Eleitoral, Lorena? Bom, sobre a Justiça Eleitoral, nós temos que começou ontem, dia 19, a pesquisa pública para definir metas da Justiça Eleitoral para o ano de 2025. Até o dia 28 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral e os 27 tribunais regionais eleitorais do país convidam toda a sociedade para participar da pesquisa pública para definir as metas da Justiça Eleitoral para 2025. Todas as pessoas que queiram colaborar estão convidadas a responder a um questionário. A consulta pública tem como objetivo conhecer a opinião da cidadã e do cidadão sobre as metas nacionais do Poder Judiciário que compõem a Estratégia Nacional do Poder Judiciário de 2021 a 2026, que visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e são monitoradas pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, conforme determina a resolução do CNJ número 221, de 10 de maio de 2016. E, por fim, com o intuito de otimizar a comunicação, o fluxo de informações e a tramitação de documentos, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará firmou parceria com a Procuradoria da União no Estado do Ceará, da Advocacia Geral da União, para o uso do meio eletrônico em comunicações oficiais entre os órgãos. Entre as medidas previstas no acordo estão a substituição da tramitação física de comunicação entre as instituições pelo uso eletrônico e a disponibilização aos usuários credenciados da utilização das funcionalidades do Sapiens, gerenciador eletrônico de documentos, que possui recursos de apoio à produção de conteúdo jurídico e de controle de fluxos administrativos focado na integração com os sistemas informatizados do Poder Judiciário e também do Poder Executivo. O presidente do TRE Ceará, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, e pelo procurador-chefe da União no Ceará, André Luiz Vieira de Moraes. Isso é o que nós temos sobre a Justiça Eleitoral. Analice, volto com você. Estamos encerrando a nossa participação no segundo bloco de notícias. Agradecemos a sua audiência e esperamos que continue conosco para mais informações.